João, São João 19, São João 19, 25 ao 28. São João 19, 25 ao 28. Leamos esse texto, queridos. Santíssima Trindade, Deus uno e trino, né? Um Deus em três pessoas. Esse Deus uno e trino, ele não aceita outros deuses que na verdade não são deuses, são ídolos. Ídolos. A expressão ídolo é exatamente para dizer que Deus, ele não admite que o seu povo se prostre, se curve para adorar um falso Deus. Um ídolo que tem boca e não fala, nariz e não cheira, pés e não anda, e não andam, né? Por aí vai. Então Deus, ele não aceita, ele não admite que o seu povo siga um ídolo. Um ídolo que nada pode fazer. Deus não admite que o seu povo siga um ídolo que, ao longo da história da humanidade, desde que o ser humano despontou o seu intelecto, uma das tendências do ser humano para dominar, para oprimir, para estabelecer suas leis absurdas, para enriquecer e para tantas outras coisas. A mente humana, dada por Deus, foi usada para construir ídolos. Para construir falsos deuses, falsas divindades. Então aqui temos mais um seríssimo problema, porque aquilo que Deus deu ao homem de tão precioso, que o faz ser um ser humano, distinto dos irracionais, ele usa contra o próprio Deus. Sem essa inteligência dada por Deus, o que era o ser humano, senão um animal como os demais? Um animal como os demais. Mas Deus lhe o designa como sua imagem e semelhança. Imagem e semelhança. E esta imagem e semelhança de Deus faz o quê? Volta-se contra Deus. Inclusive fazendo um bezerro de ouro, está aqui, façamos este bezerro de ouro. O problema não está no fazer o bezerro de ouro. O problema não está aqui. O problema está em dizer: tu és o nosso Deus, que nos tiraste da terra do Egito. Tu, a um bezerro de ouro. Depois veremos isso. Vamos passar alguns vídeos tratando sobre esta questão da idolatria.
Porque esta é uma questão central, queridos, dentro da fé já vista e na fé do Novo Testamento. O Novo Testamento acolhe o Antigo Testamento como Escritura Sagrada. A Escritura Sagrada dos judeus não foi deixada de lado pelo advento do cristianismo, de Jesus Cristo, dos cristãos, não. Ela prepara o Novo Testamento. O antigo Israel prepara o novo Israel. O Antigo Testamento prepara o Novo Testamento. O primeiro Adão prepara o segundo Adão. A primeira Eva prepara a segunda Eva. E por aí vai. Os 12 patriarcas preparam os 12 apóstolos. Então, o Novo Testamento, a doutrina da Santíssima Trindade, um Deus em 3 pessoas, apropria-se desta verdade que o Deus do Antigo Testamento, ele não aceita os ídolos. Inclusive, ele dá ordens para que aquelas imagens de ídolos sejam destruídas, sejam queimadas, sejam reduzidas a pó. Ok? Precisamos ter esta clareza, queridos, em função de determinadas terminologias, para que não nos percamos pelo caminho em cima deste tema. Israel deveria adorar e servir ao único e verdadeiro Deus. Escuta, Israel, Javé, teu Deus, vai falar. Escuta, Israel, Javé, teu Deus, vai falar. Fala, Senhor, Javé, Israel quer te escutar. Fala, Senhor, Javé, Israel quer te escutar. Então a fé de Israel é uma fé monoteísta. Eles creem em um único Deus. Deus único e verdadeiro. Deus único e verdadeiro. A Igreja Católica prega um só Deus, em 3 pessoas. Nunca ela pregou 3 deuses. Quem falar o contrário disto está sendo usado pelo diabo. Para falar uma inverdade, para falar uma mentira, para fazer um insulto, uma acusação descabida. Porque a doutrina, se tem uma doutrina católica, todas são claras. Mas se tem uma doutrina tão cristalina, tão nítida, que não deixa a mínima margem para uma confusão intelectual, é a doutrina do único Deus que a Igreja Católica prega. A doutrina do único Deus. Então, este Deus, uno, único, verdadeiro, ele não aceita que seu povo prostitua-se, seguindo os ídolos. Solta me batendo, deixa eu ver se eu vou mais para trás um pouquinho. Ele não aceita que seu povo o traia seguindo outros deuses. Já estou dizendo, seguindo ídolos que não são deuses. Eu falei, queridos, que antes de ler o texto aqui de João, capítulo 19, vamos voltar um pouquinho para aquele vídeo que eu falei sobre Maria aos pés da cruz. Junto à cruz de Jesus estava Maria, sua mãe.
Bom, eu falei, queridos, que a inteligência, essa faculdade tipicamente humana, que Deus deu ao homem, ao ser humano, a inteligência, ela lê as existências periféricas, os fenômenos periféricos, tudo aquilo que existe. A inteligência, ela capta o vínculo, o nexo, as relações existentes entre o filósofo antigo. Era aquele que chegava a esse centro, que chegava a esse eixo, que chegava a essa causa. Porque para a filosofia antiga, a filosofia da antiguidade, esse eixo, essa causa, era a realidade, era a verdade. Aquilo que estava por trás dos fenômenos periféricos, isso sim é a verdade. A partir de então, o ser humano, ele não pode contentar-se com outra coisa que não seja a verdade. A partir de então, o ser humano não pode contentar-se com nada que não seja a realidade. O ser humano, o íntimo do ser humano aspira pela verdade. O ser humano, ele não aceita ser enganado. O ser humano, ele não aceita a falsificação. Está no DNA, na essência do ser humano, a busca da realidade, da verdade, da causa. O grande Tertuliano dizia que a alma humana é cristã por natureza. A alma humana é cristã por natureza. Porque o centro do ser humano é Deus. E Deus não é outra coisa senão a realidade, a verdade, a essência, a causa, o todo, o eixo gravitacional em torno do qual tudo gira. E sem ele, tudo o que existe deixa de existir. Que desapareça o sol, a Terra deixa de existir. Os nossos 9 planetas deixam de existir. Porque o Sol é o ser, é o eixo em torno do qual os 9 planetas orbitam. Estamos falando da nossa galáxia apenas. E quantas não tem por aí? E quem está por trás de todas essas galáxias? Quem está por trás daquilo que a mente humana ainda não conseguiu descobrir, a tecnologia, os telescópios mais potentes ainda não conseguiram divisar e nunca conseguirão? Então, o sábio da antiguidade era aquele que chegava ao nexo, que buscava divisar, entender, compreender ou aceitar algo que está por trás de tudo. Então, o ser humano, sobretudo o cristão, o desafio cristão é tremendo, queridos. A fé não é uma fé irracional. Sobre o cristão repousa o dever, a responsabilidade de ser o sábio por excelência. Repousa sobre cada um de nós a responsabilidade de sermos imagem e semelhança de Deus naquilo que Ele nos deu de mais intelectivo, de mais capaz de conhecer, de ler por entre
por entre os fenômenos existenciais. Então a nossa responsabilidade é enorme e não podemos querer outra coisa senão a verdade. Não podemos querer outra coisa senão a verdade. Senão a verdade. Então vamos lá? O que é a realidade? O que é a verdade? Não são os fenômenos. A realidade não são os efeitos. A realidade não são os canais. A realidade não são as obras. A realidade é a essência. A realidade é a causa, é o obreiro, é a fonte, é o todo. Isso sim, queridos, é a verdade. Estamos apenas iniciando, tem muito a vir nessa direção, mas só para você já ter uma ideia, Jesus vai dizer diante de Pilatos. O que é que ele disse lá diante de Pilatos? O que foi que Pilatos perguntou para Jesus? O que é a verdade? Jesus veio para dar testemunho, eu vim para dar testemunho da verdade. O governador romano, ele, o que é a verdade? Pelo modo como ele julgou o processo de Jesus, está claro, e pelo que ele disse, ele não estava sendo incoerente. Havia em sua mente uma neutralidade ou uma escuridão em relação à verdade? E saindo desse contexto, em outra ocasião, que é que Jesus diz? Eu sou o caminho, a verdade, eu sou a vida. A inteligência humana precisa chegar neste centro, em torno do qual tudo gira, e não apenas em torno do qual tudo gira. João capítulo 1. Nada do que foi feito se fez. Tudo foi feito por ele. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Nada do que foi feito, tudo foi feito por ele. Entende, queridos? Jesus não é apenas o sol em torno do qual todos os fenômenos, não é apenas o centro, a realidade, em torno do qual todos os fenômenos existenciais orbitam. Ele é o criador de tudo. Ele é o criador de tudo. Então é necessário que cheguemos a este centro, a este centro. E aqui é muito sério, amados. É muito sério porque não poucas vezes, nós, em vez de irmos ao centro, ficamos na periferia. Isto aqui é muito sério porque, em vez de demandarmos ao centro, para acharmos a realidade, para termos um contato com a verdade, com a essência, com a causa, com a fonte, nós ficamos nas periferias dos canais, dos efeitos, das obras, e achamos que aquilo que os sentidos apreendem seja a verdade, a realidade, a essência. Quantas e quantas vezes tomamos a criatura como criador? Quantas vezes tomamos os efeitos como a causa? Os canais como a fonte? As obras como o obreiro?
E porque nada para além do que é sensitivo conseguimos enxergar? Por que não cremos no transcendente? Porque ficamos reféns da periferia dos sentidos orgânicos? Por que não usamos o intelecto para ler por dentro das realidades circunjacentes? Por que não poucas vezes vivemos quase que e como que? Ou até pior que um animal, porque o animal irracional, ele tem razão de ser irracional. Mas quando abrimos mão da nossa inteligência, nós nos tornamos pior que um animal irracional, porque não somos animais irracionais. Então isto torna-se para nós um problema seríssimo. E o cristão é aquele que não contenta-se com a periferia, é aquele que vai além, é aquele que coloca a sua mente para pensar, é aquele que repousa o seu intelecto no intelecto de Deus. Porque a inteligência humana ela está conectada com o intelecto divino, com a inteligência divina. A inteligência humana de lá dimana, a inteligência humana da inteligência divina dimana. Então o cristão que coloca-se, embora ele não tenha os títulos acadêmicos, seja um analfabeto, mas porque tem uma comunhão com Deus, porque a sua inteligência lhe faz estabelecer uma comunhão com Deus, uma ascese, uma mística, é a oração, a leitura das Sagradas Escrituras, ele nem compreende direito o que está lendo. É um semi-analfabeto. Para ele conseguir ler uma palavra é um desafio enorme. Mas aquilo que o seu intelecto não consegue ler com clareza, uma palavra, uma frase, a pontuação, porque ele submete a sua inteligência à inteligência de Deus, ao querer de Deus, ele começa a tornar-se uma pessoa espiritual. Ele passa a ser uma pessoa conectada diretamente com a mente de Deus. E é aí quando a gente entra em choques. O que é isto? Foi o choque que os fariseus tiveram diante de Jesus, mas não é este o filho do carpinteiro? Não estão aqui presentes conosco a sua mãe, os seus irmãos e as suas irmãs? Essa mesma realidade que a cultura hebraica milenar verificou em Jesus. Aos 12 anos, Jesus estava confundindo, fazendo perguntas interessantíssimas aos doutores da lei no templo. Estava conversando de testa com eles. Eles estavam admirados. Então, aquela mesma realidade que os fariseus, os mestres da lei, divisaram em Jesus, constataram em Jesus, e isso também hoje é possível constatar em determinadas pessoas, claro, guardando as devidas proporções. Mas quantas pessoas deixam de queixo caído? Determinadas pessoas que estudaram, conquistaram, conseguiram. Pessoas que são portadoras de uma sabedoria que não pode ter vindo dos laboratórios, dos microscópios. Então o cristão ele não pode querer, queridos, isto aqui não é uma apologia ao não estudo. A inteligência ela diz que eu preciso estudar, eu preciso conhecer, eu preciso evoluir. Uma coisa é a pessoa que não teve condições, não teve os mínimos recursos,
Uma coisa é eu ter condição, eu poder buscar, elastizar a minha mente, o meu intelecto, aprender. As escolas estão aí, as faculdades, as universidades, para nos ensinar tantas coisas. A internet está aí para ensinar tantas e tantas e tantas coisas. Mas eu não quero isso. A mente quer divagações que não contribuem, não levam para lugar nenhum. São coisas diferentes. Precisamos exercitar a nossa mente, o nosso intelecto, até porque a nossa sociedade é uma sociedade intelectiva, de tão intelectiva, ela está voltando, está regredindo a um patamar, a um nível pré-histórico. Isto é sério, queridos. As pessoas mais intelectivas estão usando o seu intelecto para desenvolverem políticas criminosas, políticas assassinas. Então é preciso que hoje levante-se pessoas querendo usar o seu intelecto para promoverem políticas pró-vida, a favor da vida, a favor da cidadania. O intelecto humano, porque ele despontou de uma tal forma, sem conectar-se com Deus, sem submeter-se a Deus, porque o ser humano divorciou o seu intelecto, a sua inteligência, da inteligência de Deus. Ele é senhor do seu intelecto. Ele usa esta capacidade intelectiva para destruir, para matar, para sobrepor-se, para exterminar. Então é necessário que hoje surja um exército de pessoas que queiram colocar o seu intelecto, a sua inteligência em conexão com a inteligência divina. É o que disse Salomão. Me dá sabedoria. Quem poderia governar? Quem poderia liderar este teu tão grande povo? Senão uma pessoa sábia? Então é necessário que hoje, queridos, queiramos não outra coisa senão a realidade, a verdade, a essência, a causa, a fonte. O obreiro e o ser humano está demonstrando, através do seu intelecto, que ele quer tudo, menos a fonte, menos o obreiro, menos a causa, menos o Criador. Ele quer freneticamente, desenfreadamente a criatura para usar dela segundo os seus interesses capitalistas, mercenários, egocêntricos, perversos. E o que é que temos verificado no meio dos cristãos, queridos? Observe que esta questão é uma questão, a questão da inteligência, no aspecto cristão, ela é tão séria, tão séria. Eu vou falar para vocês apenas uma questão aqui rápida, para a gente não ir muito longe. Eu não vou dar as amostras. Eu, por exemplo, eu dizia, por A mais B, que Maria Santíssima teve outros filhos fora Jesus, porque na Bíblia está a expressão irmãos de Jesus, né? O Novo Testamento fala dos irmãos de Jesus. E em cima disto, em cima desta questão, em cima desta expressão, esta expressão não é uma expressão usada para falar de irmãos de Jesus enquanto tal. Esta expressão, em algum momento já devo ter dito isso, ela é usada para ir contra uma doutrina católica
que prega a virgindade perpétua de Maria Santíssima. Esta doutrina ela é usada, esta expressão ela é usada para dizer que Maria Santíssima não é aquilo que a Igreja Católica ensina. Esta doutrina ela é usada, esta expressão irmãos do Senhor, irmãos de Jesus. São Paulo vai dizer lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 19, e a nenhum outro vi. Durante os tempos que ele passou em Jerusalém, naquele período, a nenhum outro vi, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Ele está falando aqui, referindo-se ao apóstolo São Tiago menor. A nenhum outro vi, senão Tiago, irmão do Senhor. Somente isso aqui já dá um nó na cabeça. Apóstolo Tiago menor era irmão do Senhor? Somente isto aqui já nos faz pensar, queridos. Gálatas, pegue lá na sua Bíblia, Gálatas, capítulo 1, versículo 19. A nenhum outro vi, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Ele está referindo-se literalmente a Tiago menor, que é irmão de José, que é irmão de Judas, que é irmão de Simão. São os 4 personagens, os 4 indivíduos que eu dizia que eram irmão de Jesus, mas não, o que se quer dizer não é que sejam irmãos de Jesus, o que quer se dizer é que eram filhos de Maria. A questão não é para dizer ali, queridos, que eram irmãos de Jesus, não, isso é o que menos importa. Esta expressão, irmão do Senhor, é usada para dizer que eram filhos de Maria e José, e São José, ou outros cidadãos, né? Outras pessoas. Então esta afirmação, a afirmação desta expressão, irmãos do Senhor, é uma conclusão que tira-se para dizer que a doutrina que a Igreja Católica prega sobre a virgindade perpétua de Maria é uma mentira, é um engodo, é um engano, porque está aqui os irmãos do Senhor. Muito bem. O que é? Estou falando apenas dos 4 irmãos, fora as suas irmãs. Tem um outro número de irmãs. O que é interessante nisto tudo, queridos, é que a única filiação, diretamente, explicitamente, clara e evidentemente, realçada, de maternidade e filiação de Maria, é simplesmente em relação a Jesus. É quase que impossível, com Jesus, apenas de homens, seriam 5 irmãos, não termos um só relato que vincule aqueles irmãos de Jesus à mãe de Jesus. Enquanto que a maternidade de Maria em relação a Jesus e a filiação de Jesus em relação a Maria Santíssima, ela é clara, ela é explícita, é inconfundível. Quando nós olhamos as maternidades, olhe lá para os filhos de Jacó. Olhe lá para os filhos de Jacó, a gente falou, e vamos dar uma voltada nisso. Os 12 filhos de Jacó. É específico do relato judaico a nomeação da mãe e dos filhos. Inclusive os filhos que Jacó teve com as suas servas, com as servas de Lia, com as servas de Raquel, a maternidade daquelas mulheres, ela está diretamente ligada aos seus respectivos filhos.
Isto aqui é característico da escritura sagrada judaica, especificar e vincular o filho à sua mãe. Isso aqui é extraordinário, é característico. E como é que esses quatro irmãos do Senhor, irmão de Jesus, em nenhum momento estão vinculados à sua mãe Maria, mãe de Jesus? Mas quando chega em Jesus, agora vou mostrar, não dá mais tempo. Está enquanto aqui, ixi, já foi embora o tempo. Agora, esse Tiago, José, esse Judas e esse Simão, a gente vai mostrar depois para vocês, em outro vídeo, que a filiação deles, o vínculo biológico, materno e paterno, o vínculo biológico, materno e paterno deles, a Bíblia fala claramente. Vamos apenas para este texto, vamos terminar com ele, que já foi muito tempo, né? 19, 25, João 19, 25. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, ou Cleófas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Só que é interessante, queridos. Quem é esse João? Ele é filho de quem? E vamos ver depois em outro relato que a mãe dele deste João, estava também junto à cruz. Era uma das mulheres, das Marias, que estavam junto à cruz de Jesus. Isso aqui é profundo, queridos. É preciso colocar a cabeça para pensar um pouco. Vamos lá. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Não seria isto uma afronta, um desrespeito, mesmo naquela hora de dor, por mais trágica que fosse? Jesus dizer para João: olha, tua mãe não é mais Maria Salomé. Eis aí a tua mãe, essa aqui é a tua mãe. A inteligência precisa funcionar aqui, queridos. Porque Deus está falando coisas tremendas através deste relato. E não esqueça que quem está contando este relato é o próprio São João. É o autor do 4º evangelho. Que não está na lista, e nem na linha, e nem no nível dos sinóticos. Dos paralelos. Mais que isto. E desde aquela hora, o discípulo a recebeu em sua casa. Depois a gente lê o 28. E desde aquela hora, o discípulo a recebeu em sua casa. Queridos, os filhos homens e, sobretudo, as filhas mulheres, é quase que impossível. A inteligência não aceita. Vamos por baixo. Vamos colocar 4 filhos homens e 2 ou 3 filhas mulheres. Porque para falar no plural, e suas irmãs, não eram apenas 2.
E este número 7, 4 e 3, 7, tem um significado muito grande. E já falei em algum momento sobre isso aqui. Uma hora dessa a gente volta. Não é o caso agora. É impossível que Maria Santíssima, tendo mais 7 filhos, 4 homens e 3 mulheres, por mais amado que fosse, a sua mãe agora está afastando-se deles para morar com um estranho. O ser humano não pode querer outra coisa senão a verdade, a realidade, o centro. O ser humano não pode conformar-se com as periferias, achando que as periferias sejam o centro. Eu não posso permitir que o canal seja a fonte, que o efeito seja a causa. O cristão não pode contentar-se com isto, queridos. E quando eu penso e reflito as afirmações que fazia contra a Igreja Católica neste particular, que não tinha o menor desejo de afirmar os irmãos de Jesus, mas uma afirmação, uma conclusão da expressão irmão de Jesus para ir contra a virgindade perpétua de Maria Santíssima, isso me faz pensar o quanto subtraí minha inteligência, o quanto e por quantos anos, e justamente eu, que tanto lia a Bíblia, que tanto pregava, não queria ser imagem e semelhança de Deus naquilo que ele havia dado-me de mais essencial e que me fazia distinguir-me dos seres irracionais. Isto é sério, queridos, isto é sério porque esta periferia, que não é verdadeira, que não é essencial, ela é estabelecida, ela é pregada com um foro de verdade tal que muitas, inúmeras, são as pessoas que, a partir de então, daquilo que os seus sentidos orgânicos capturaram, escutaram, a sua audição escutou aquela falsa verdade. O intelecto diz, isto é a verdade, e as pessoas continuam a lutar contra a essência, contra a fonte, contra a causa, contra o obreiro, contra a verdade. Que Deus nos abençoe, a gente volta com este tema.